Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Hoje, neste episódio, vamos explorar um tema que se tem tornado cada vez mais pertinente na era digital, as fake news no exercício e na saúde. Rumores e desinformações podem espalhar-se rapidamente, influenciando a opinião pública, afetando o desempenho dos atletas e até mesmo alterando as dinâmicas dentro das equipas e das competições. Para aprofundar este assunto, convidámos a estar aqui à conversa connosco o professor António Palmeira e Hugo Pereira. Muito obrigada pela vossa presença. Poderão apresentar-se primeiramente aos nossos espectadores e ouvintes para conhecermos um bocadinho do vosso percurso profissional. Muito bem. Então, se calhar eu começo e depois o Hugo fará a sua apresentação. Eu sou professor associado aqui nesta casa já há 20 anos, há mais de 20 anos. Sou diretor do doutoramento e até este ano fui diretor do mestrado em exercício e saúde. Sou também diretor executivo de uma sociedade internacional que trabalha com as questões do comportamento de nutrição e comportamento de atividade física. E hoje vamos estar a falar mais destes dois comportamentos que fazem com que a pessoa tenha mais saúde, ou melhor saúde, ou então, eventualmente, menor saúde. Muito bem. Bom, eu sou professor auxiliar aqui nesta faculdade, na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade de Lusófona, há cerca de 9 anos, já há bastante tempo. Não há tanto, mas para mim já há bastante tempo. Além disso, sou fisiologista do exercício no Hospital da Luz, onde tenho uma consulta de aconselhamento para a atividade física, exercício, saúde e performance. Ok. Então, para começar, vamos aqui à primeira nossa pergunta, que é: qual é a extensão do problema das fake news no campo de exercício e da saúde? Se é que nos podem dar alguns exemplos de equívocos comuns, informações falsas que são concedidas diariamente pelos mídia atualmente. Bem, infelizmente a extensão é bastante grande. Há alguns estudos, até feitos pela Organização Mundial da Saúde, que foi ver um conjunto de estudos que já tinham feito esta análise e analisou 31 estudos e viu que a extensão era a seguinte. No que diz respeito ao Instagram, agora ao X, portanto ao X e ao Facebook, a extensão pode chegar a 2 em cada 3 notícias serem desinformação. No que diz respeito, falsas. No que diz respeito ao YouTube, os números que eles encontraram foram um bocadinho melhores, no sentido em que 1 em cada 3 vídeos do YouTube incluem desinformação acerca de exercício e saúde. Portanto, esta é a extensão. Não sei se calhar se queres dar exemplo. Sim. Não, eu estava aqui a pensar nas razões que levam as pessoas a difundir informações falsas, que eu penso que... Eu acho que são 2 grandes ordens de razões, não sei se concordas, mas eu acho que seria... Uma delas é a negligência, é não se informarem o suficiente acerca do método que eventualmente resultou para elas próprias em termos de exercício e querem, se calhar na maior das boas vontades, difundir esse método. Na realidade acaba por ser uma prática um pouco negligente, porque se for um influencer que chega a milhares de pessoas, obviamente estará a induzir em erro algumas delas. A outra é mesmo, efetivamente, fazerem de uma forma propositada, em que manipulam, vamos lhe chamar assim, rearranjam a verdade de forma a poderem, de alguma forma, tirar partido. Não só seguidores, mas mesmo em termos financeiros e às vezes conflitos de interesse, não é? Pessoas que vendem uma determinada prática ou um determinado material, dizerem que esse material é melhor que outro ou que essa prática é melhor que outra. Eu diria que sem falar em nomes e em marcas, eu penso que se calhar são os exemplos mais claros. E mais vulgares até mesmo hoje em dia, depois da pandemia, não é? Exatamente. E que danos é que essa desinformação e essa negligência pode causar numa vida cotidiana de qualquer uma das pessoas que sigam esses passos? Bem, a questão aqui que nós trazemos também, ou nós representamos a ciência. E a ciência preocupa-se em estudar a eficácia, portanto se as coisas funcionam ou não, e a segurança que cada uma das intervenções que nós estamos a propor tem. Se não existe uma fundamentação científica para aquilo que as pessoas estão a dizer, para os tais influencers estão a dizer, leva a que, ou aquilo não funciona, portanto não é eficaz, ou então tem problemas de segurança. E isto estamos a falar com
de situações em que um influencer pode chegar facilmente e muito rapidamente a milhares de pessoas e que, se algumas delas adotam aqueles comportamentos, eventualmente estarão a fazer mal à sua saúde. Isto é o pior caso, não é? Na melhor caso é que até nem fez mal nem fez bem, mas provavelmente, se continuarem a fazer, terão problemas de segurança. E podemos imaginar, quando perguntaste acerca de exemplos, não sei, há um exercício que um influencer qualquer coloca no YouTube. Nós estamos nos ginásios a treinar como clientes e quase no dia seguinte começamos a ver e há montes de pessoas a fazer aquele exercício, que nós sabemos que nem é eficaz, nem é seguro, porque não há evidência científica. Então nós estamos a ver, quase no imediato, que aquelas pessoas que seguiram uma determinada pessoa estão a fazer mal à sua saúde, porque não é seguro, e aquilo não vai funcionar para elas. Bom, às tantas estão a repetir desculpa a expressão, uma macacada que viram nas redes sociais, que acho que, mesmo que não faça mal à saúde, até por simples facto de poder eventualmente, pode até resultar, não é? Claro. Mas de poder eventualmente não resultar, pode levar as pessoas a desenvolverem atitudes piores para com o exercício, não é? Tipo, atitudes de fracasso, né? Portanto, não conseguem atingir os objetivos e isso, na realidade, até é contrário àquela que é a intenção destas pessoas que divulgam estes exercícios, não é? Porque eles querem promover a prática de exercício e acabam por... Eu diria que no extremo será as pessoas magoarem-se, mas eventualmente, a meio do caminho, elas veem que aquilo não surte efeito e vão ficar frustradas com o seu próprio exercício, abandonam o exercício e a probabilidade de se envolverem novamente em exercício até é diminuída. Exatamente. Se puder só trazer, calhar, aqui um paralelo em relação a um podcast que eu sei que também foi feito aqui, o Fake News, na nutrição. Claro. Fala-se muitas vezes da dieta ioiô. E muitas vezes as dietas ioiôs resultam de alguém ouviu falar da dieta XPTO que faz maravilhas, é só fazeres isto durante 5 dias e perdes não sei quanto, Sim. que não tem nem eficácia nem segurança demonstradas e então não funciona. E o que é que a pessoa faz? Deixa de fazer dieta. E é isto que o Hugo agora estava a falar, aplicado ao exercício. Aparece um exercício que diz assim, se fizeres este exercício vais ficar com os abdominais espetaculares. E é uma coisa muito fácil. E não há coisas fáceis para ter resultados. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa investe o seu tempo acreditando que vai ter o tal benefício e vê que não tem o benefício, desiste. Então podemos falar também de exercício ioiô. As pessoas começam e depois acabam, e depois experimentam outra coisa e depois acabam. Mas na continuidade disto vão ganhando um acumular de frustrações que leva a que criam uma resistência muito grande a um comportamento que seria muito bom elas fazerem, que era o comportamento de exercício. Aliás, eu acho que isto vem também muito de... Quando as pessoas procuram... Hoje em dia eu acho que as pessoas procuram coisas muito imediatas, resultados muito imediatos. E se formos ao YouTube procurar como emagrecer ou obter abdominais mais definidos, aparece precisamente o título, como emagrecer em X dias. E é muito acerca disso. E de uma forma fácil. E de uma forma muito fácil e acessível, sim. E desde sempre se não banhas da cobra. Portanto, desde o tempo do Melga Shop. Sim. Exatamente, os comerciais de televisão, não era? Sim, que diziam, sim. Fica aqui sentado, põe uns elétrodos aqui na barriga e aquilo dá assim 5 minutos por umas dia. estimulações e você vai ficar com os abdominais, que é uma maravilha. Não é? E esse tipo de desinformação cria este acumular de frustrações que depois cria uma resistência muito grande à prática de exercício ou à prática de um comportamento de saúde, como a nutrição saudável. Portanto, há realmente uma grande confusão hoje em dia na cabeça das pessoas resultante desta desinformação. E de que forma é que uma pessoa que não tenha qualquer conhecimento a nível científico pode identificar se a informação é fidedigna ou não? Através de que recursos, métodos? Eu vou trazer outra vez aqui umas referências que depois não sei se poderemos colocar nos comentários ou na descrição do podcast. Há um estudo também publicado pelo British Journal of Sports Medicine, portanto é a melhor revista científica da nossa área, e que tem 7 perguntas a que nós devemos nos colocar a nós próprios quando estamos a ver um YouTube ou uma coisa qualquer. Então a primeira é, se for muito fácil e imediato, em princípio é aldrabice.
A segunda é que se está ou não uma fonte credível por detrás. Portanto, se foi uma universidade que fez aquilo, se é uma instituição científica que fez aquilo, idónea, se é uma Direção-Geral da Saúde. Portanto, segundo passo. Claro. Terceira, a própria pessoa. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que é um professor numa universidade, ou é uma pessoa que é um cientista reconhecido, ou é uma pessoa que tem feito uns exercícios que até funcionaram para ele, mas que depois, se vamos ver o currículo dele, não tem uma preparação científica. Não quer dizer que não funcione para ele, novamente. Ele está na sua bondade e nós sabemos que há pessoas que não têm necessariamente estar a fazer aquilo com má intenção. Então, três coisas. Talvez eu não me esqueça das outras histórias. Depois, se não há conflitos de interesses, que foi o que o Hugo disse. Muitas vezes, quando se chega ali ao fim do podcast, eles dizem assim, e agora compre isto, que isto é o meu produto, é o meu programa de exercício. Custa só isto, e está aqui o link. Isso, em princípio, também gera aqui algumas complicações. Vieses. Os vieses, podes dizer que são coisas que resultam da experiência da pessoa. Isto funcionou para mim. Não é? Eu fiz o exercício não sei quanto, isto foi uma maravilha para mim. Muito bem, mas isso não é ciência. A ciência é ver se funciona para a maior parte das pessoas e qual é a probabilidade de se manter a funcionar, a eficácia, e depois se é seguro ou não. Porque pode ser seguro para uma pessoa e não ser seguro para outra. Portanto, está a ver, assim, são 7 perguntas em que nós nos devemos colocar. Se há marcas ou não por trás e que realmente demonstram isto. Depois há uma outra que é assim um bocadinho mais científica, que é a qualidade dos estudos que estão por trás. Se foi um que se chama um estudo randomizado e controlado, portanto quer dizer que nós temos mais confiança. Foi uma revisão sistemática, temos mais confiança. Foi um estudo que foi feito com 7 pessoas e durante 3 dias. Publicado numa revista amanhã. Publicado não sei aonde, ou não foi publicado, ou publicado num site, e nós dizemos, isto não presta. Não. E o Covid levou muito a estas questões, porque havia muitas informações que eram lançadas como científicas, porque toda a gente pode dizer que fez um estudo científico, mas para ser científico até ao fim tem de ser publicado e revisto por outros cientistas. Entidades, exato. Não, que eu estava-me a lembrar de uma série de podcasts, videocasts, que, exatamente como tu sugeriste à Rita, no final, nos comentários, tem sempre a lista de artigos que foram sugeridos ao longo do podcast e que, portanto, de alguma forma, publicados em revistas e que, de alguma forma, permitem ao espectador ou ao ouvinte ir escrutinar qual é que é a evidência que está por detrás das afirmações da pessoa que a está a proferir. Claro, quando nós estamos a falar de podcast ou de YouTube, se estivermos a falar de um reel de Instagram, a coisa complica-se um pouco. Mas ainda assim, se essa pessoa sistematicamente associar, e vamos falar para a positiva, associar os seus comentários, associar as dicas que dá à informação científica, de alguma forma, ela tem alguma credibilidade. Mas eu falo por mim, quando estou a ver ou ouvir um podcast e vou ver a lista de artigos, às vezes vejo mesmo, tipo, olha, este publicou, esta é uma private joke só para nós, este publicou este artigo no MDPI. Bom, se calhar não é uma revista tão fidedigna quanto isso. E, portanto, isto, à partida, se a pessoa está mais próxima da academia, com maiores ou menores skills de comunicação, ela, à partida, será mais fidedigna. Se estiver associada a alguma entidade idónea, também eu acho que as pessoas podem procurar. E se puder, deixa-me só também trazer só que isso calhar é uma pista muito fácil. Se alguém num podcast ou num videocast indicar assim, houve um estudo, e depois nunca diz qual é que foi o estudo, ou não te permite ir ver qual é que é esse estudo, cuidado, por isso é que eu tive atenção. O British Journal of Sports Medicine, isto foi publicado em 2021 e depois vamos pôr nos comentários. Aquela revisão sistemática que eu disse da Organização Mundial da Saúde, eu vou-vos dar o acesso para que os nossos ouvintes possam verificar, porque aquilo que eu digo não tem necessariamente de ser verdade e deve ser possível ou passível de ser confirmado. E este é um dos princípios da ciência, portanto, passível de confirmação. E que medidas é que, por profissionais da área mesmo, estão a ser tomadas neste sentido? Eu acho que reflete-se um bocado naquilo que estiveram a dizer, não é? A nível de ir buscar cientificamente documentos e compartilhá-los e tudo mais e mostrar, ok, está aqui o fundamento daquilo que eu disse, a evidência de tudo aquilo que eu acho que possa ser a ciência ou tudo mais, não é? Portanto...
O que está a acontecer agora foi um acordar tardio, mas um acordar da comunidade científica, porque nós somos especialistas em fazer ciência, o que não é a mesma coisa depois de comunicar a ciência. Então, as grandes instituições, como aquela que eu disse que era diretor executivo, têm um grande interesse em se aliar a empresas de comunicação ou universidades de comunicação, como o Lusófona tem aqui, para que nos ajudem a comunicar os resultados que nós temos. Porque para nós o que é interessante é, como há bocadinho estava um colega meu que estava todo excitado a fazer um gráfico que tinha o erro padrão e o desvio padrão, e ele estava maravilhado com aquilo, é um doutorado, não é? Mas não pode ser aquele gráfico que vai chegar ao Reel, ou não sei, ao Threads, ou o que seja, porque não vai comunicar facilmente isto. Portanto, estas revistas científicas mais importantes, as universidades mais importantes como Deakin, Kent, a Lusófona agora também está a fazer isto, têm departamentos de disseminação e comunicação que traduzem a ciência, que é complexa, porque tem de ser para descobrir aquelas coisas, para uma linguagem comum. Portanto, este é o principal ponto. Tornar mais claro aquilo que se calhar não é tão fácil e perceptível pelas pessoas. Na realidade, ajudar os investigadores que têm menos competências em termos de comunicação, porque essa não é a sua formação, não é? A partilharem os resultados de uma forma bastante pragmática para aqueles que podem beneficiar dos resultados da sua investigação. E outra coisa que estamos a ver também que está a acontecer, curiosamente, é durante o período assim, do boom da informação a estar a ser disponibilizada nos TikToks e nos YouTubes e por diante, emergiram algumas pessoas que desde o princípio tinham um interesse em fazer uma boa comunicação fundamentada em ciência, mas que normalmente ainda eram estudantes das universidades, ou que tinham assim um interesse especial no exercício, mas que sempre colocaram a citação bibliográfica. E é interessante que essas pessoas agora estão-se a aliar às universidades. Dito de outra maneira, as universidades foram ter com eles e disseram assim: eu quero que tu sejas o porta-voz da nossa ciência. Porque essas pessoas têm o dom da comunicação e podem não ter tanta informação científica. Então aliaram-se e começam a ser porta-vozes. Portanto, eu não me importaria nada que, por exemplo, a Lusófona se aliasse a um influencer na área do exercício e saúde, porque já tem os seguidores e nós ajudaríamos... E os skills? Os skills, pronto. E nós ajudamos a dizer assim: olha, isto é o que nós sabemos ser cientificamente comprovado. Agora, como é que vais comunicar isto? Isso é contigo, tu sabes melhor do que nós, e ficamos muito satisfeitos de ter esta parceria. Portanto, não olhar para o influencer como um inimigo a abater, e às vezes tem havido um bocadinho essa procura, embora se calhar alguns precisem, porque têm conflitos de interesse e precisam de ser combatidos, mas sim como aliados, porque é preciso divulgar que o exercício faz bem. E na realidade depois, no fim das contas, o público será o grande escrutinador, porque se efetivamente, vamos lhe chamar, as dicas que são transmitidas por esses comunicadores são efetivamente seguras e eficazes para uma determinada percentagem maior da população, à partida esse escrutínio vai ser feita uma seleção natural. Assim que a academia se aproximar efetivamente da prática e da divulgação mais prática dos seus conteúdos, eu penso que o público vai sentir a diferença e vai começar a seguir aqueles que efetivamente emitem opiniões e dão dicas que são efetivas, não é? E portanto que funcionam para a generalidade das pessoas. Portanto, no fundo, as redes sociais tanto podem servir como para propagar as fake news, mas também podem ser uma boa ferramenta para conseguir ser um porta-voz de uma... Obviamente. A pandemia, no fundo, veio impulsionar ainda mais esse mediatismo da desinformação, mas também, lá está, essa tal ferramenta de porta-voz daquilo que pode ser, lá está, não tendo conhecimentos científicos, mas pode ser um bom porta-voz, não é? Portanto, no fundo, a pandemia também veio impulsionar essa outra vertente das redes sociais e não só o negativo, certo? Certo, e veio também alertar o facto de cada vez ser mais importante cada um de nós, como pessoa, tornar-se mais literado em saúde, mais literado em ciência
e até em política, vamos imaginar. Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de, já que temos acesso a tudo, e a tanto, conseguir distinguir o que é melhor, portanto, o que está mais fundamentado do que o que não é. Portanto, as questões da literacia da saúde, literacia digital, literacia científica, é algo que as universidades, creio que deviam ter aqui um papel. As universidades e até antes, até julgo que até no secundário se devia de ensinar isto. Porque senão é muito fácil ficar apaixonado pela pessoa bonita que é o influencer e não pelo conteúdo que essa pessoa transmite. E portanto, eu julgo que o mais interessante não era o mídia, mas sim o conteúdo. E neste momento o mídia é a parte mais importante. Portanto, tem de haver aqui um reequilíbrio, creio eu. E a nível de tendências, não sei se o professor quer acrescentar mais alguma coisa. Não, estou bem. Pronto. E a nível de tendências, porque agora pegar nos mídia para serem porta-voz acaba por ser também uma grande tendência, porque é o que acaba por ter mais mediatismo através da propagação de comunicação e tudo mais. Que futuras tendências é que se prevêem na luta contra a desinformação no campo do exercício e da saúde? Bem, eu não consigo citar quais foram os artigos, mas sei que li pelo menos 2 artigos, um deles de revisão, que depois posso adicionar à lista, que falam de escrutínio por inteligência artificial, varrimento das redes sociais, em busca daquilo que podem eventualmente ser artigos de desinformação. Eu acho que, sinceramente, essa será uma tendência. A segunda tendência que já foi falada aqui é a aproximação realmente entre aqueles que produzem evidência científica e aqueles que a utilizam. Exato. Quando for realmente valorizado essa estabilidade de resultados produzida pela evidência científica, toda a gente vai reconhecer que é melhor adotar boas práticas do que práticas que não são baseadas na ciência. E creio que já está a começar a notar-se isso mesmo no número de pessoas que sobreviveram à pandemia, agora sobreviveram à parte de estarem presentes nas redes sociais, e na altura nós não tínhamos nada para fazer, portanto víamos muito mais, e agora, como temos menos tempo, começamos a selecionar aqueles que sobreviveram, portanto os tais influencers que sobreviveram. E esses, como estava a dizer ainda há bocadinho, começam a estar ou ligados a instituições universitárias ou instituições científicas que viram que essas pessoas podem ser porta-vozes, ou então adotam formatos ligeiramente diferentes, que são formatos, em vez dos 15 segundos no TikTok, são formatos que chegam a levar 1 hora, 2 horas e meia, em que esses podcasters fazem um escrutínio científico muito profundo e muito rigoroso do que está a acontecer, e depois até fazem às vezes shorts, não é? Retiram daquele podcast grande, retiram shorts para ficarem no YouTube e portanto são mais fáceis de digerir. Mas portanto há esta questão aqui do formato longo começar a ser interessante. O outro aspecto que também temos procurado ver aqui que está a mudar é uma responsabilização das próprias plataformas. Portanto, porque se diz o nome plataforma de mídia, dá a ideia que a plataforma não tem culpa nenhuma, nem nenhuma responsabilidade sobre o que é publicado lá. E parece que os governos, espero que isto continue a existir, começam a criar uma maior responsabilização por aquilo que é divulgado. E, portanto, tem de haver uma componente editorial das plataformas de mídia, e estamos a falar do Instagram, ou do X, ou do Threads, ou sejam os que for, porque o que aparece lá pode fazer mal às pessoas. E se, imaginem, na RTP aparecesse um amigo qualquer a dizer para fazer uns exercícios totalmente esquisitos e fizessem mal às pessoas, a RTP poderia ser responsabilizada. Isso não acontece com os Facebooks e com os Instas dos utilizadores. Portanto, é existir esta mudança regulamentar ou de legislação, provavelmente as próprias plataformas começam a dizer assim, não, nós temos de pôr aqui um corpo editorial que, pronto, escolhe um bocadinho e que consegue que não existam coisas que não estão fundamentadas cientificamente, porque neste momento é e que pode ser um problema de saúde pública, na realidade. Porque é um problema de saúde pública, não é? Não sei se alguém poderia ser processado, se um influencer seria processado por colocar qualquer coisa ali. O influencer pode ser, mas nunca é
o Instagram. Nunca seria. Portanto, teria de Exatamente, ser a própria que plataforma. deixa... Exatamente. Um accountability, portanto, uma responsabilização das plataformas. Isso seria fundamental. E agora, para terminar, não sei se querem deixar assim uma mensagem aos nossos ouvintes e espectadores, no sentido de algum cuidado que devam ter em específico, apesar daqueles que já referiram. Não sei se querem deixar assim alguma... um apelo à atenção dos... Bem, eu posso até, e não é ciência, posso falar de uma estratégia que eu uso, que é, e o António falou de quando as pessoas começam a falar, de acordo com um estudo, normalmente até dizem publicado numa revista norte-americana, numa revista do Canadá, etc. Quando eu estou a ler sobre ciência, uma coisa é estar a ler um romance, mas quando estou a ler sobre ciência, ou a ouvir um podcast, ou a ver um vídeo no YouTube, eu procuro sempre saber quem é a pessoa e saber em que é que ela se baseia para escrever ou para dizer, para apresentar aqueles argumentos. Porque, de uma forma geral, um artigo, mesmo que seja numa revista semanal, um semanário qualquer, em que apresenta o resultado de um estudo e que me leva 30 ou 40 minutos à procura, que eu levo 30 ou 40 minutos à procura daquele estudo e quando o encontro não diz nada daquilo que é publicado no artigo, portanto isso desvaloriza. Eu acho que as pessoas devem, de alguma forma, manter-se um pouco críticas à verdade que lhes querem enfiar para os olhos dentro. E acho que, bom, isso é uma atitude que se calhar eu levei anos a desenvolver, se calhar quando o António me conheceu não era assim. Claro. Depois de ter estudado bastante, e até graças a ele, eu acho que é uma atitude que as pessoas podem ter, podem tomar para garantir que não são enganadas. É um bocadinho a tal noção da literacia científica, que creio que realmente está a precisar de ser espalhada por mais pessoas. Exercitada. E um dos princípios desta literacia científica é exatamente o que se chama, isto agora é um palavrão, o ceticismo organizado. Portanto, nós, na ciência, alguém nos diz, eu encontrei uma coisa, e nós dizemos, está bem, encontraste essa coisa, mostra-nos lá como é que fizeste, qual é que foi o teu método. E se o método for sound, portanto, for correto, robusto, nós acreditamos que aquilo que aquela pessoa descobriu é uma verdade científica, que pode mudar, mas, portanto, é uma verdade científica. Se cada um de nós tiver este tal ceticismo organizado e olhar para um youtuber que diz, faz determinada coisa, e nós, em vez de, no dia seguinte, irmos a correr para o ginásio e tentar logo replicar aquilo que ele fez, vamos para o primeiro tentar perceber melhor, portanto, ir ver se aquilo aconteceu só com ele, ou se é um estudo que foi feito com 10 pessoas, ou se é um estudo feito com 1000 pessoas, se é um estudo feito durante uma semana, se é um estudo feito durante 6 anos. Portanto, começar a olhar um bocadinho para as questões de como é que descobriram as coisas, porque isso vai nos capacitar para confiar mais ou menos nas coisas. E se tivermos, eu brincava há uns tempos a dizer, então, professor, mas o que é que eu ia de fazer um doutoramento? Eu disse, um doutoramento vai-te dar um superpoder. E os superpoderes dos doutorados, ou de uma pessoa que já tem um mestrado, mas mais nos doutorados, são exatamente estes. É ter um organismo, o tal ceticismo organizado, conhecer um bocadinho como é que se descobrem as coisas e ter certeza que elas realmente aconteceram assim, e este superpoder depois fica connosco para o resto da vida. Se conseguirmos que mais pessoas fiquem com estes superpoderes sem precisar de chegar ao doutoramento, eu julgo que a nossa sociedade vai ficar muito mais rica e não vai ter tantos problemas, não só na saúde, mas em muitos outros problemas que nós temos por aqui. Professores, muito obrigada pela vossa presença. Foi um prazer. Obrigada a nós. Quanto assim, não se esqueça que pode verificar todos os nossos outros episódios através do site da Universidade Lusófona, do Spotify e do YouTube. E até ao próximo episódio.